Então, hoje vamos dar continuidade ao curso sobre biomateriais. E, como tenho feito em todos os inícios das aulas, eu vou uma vez mais dizer sobre a importância do planejamento das várias faces de um tratamento que envolva biomateriais. Biomateriais é um material que vai ficar em contato com o organismo humano ou temporário ou definitivamente. Esses biomateriais têm que ter biocompatibilidade ou apresentar biocompatibilidade e biofuncionalidade. A biocompatibilidade eu tenho discutido com o andar das aulas. A biofuncionalidade diz respeito ao biomaterial desenvolver adequadamente a função para o qual ele foi designado ou planejado. Uma vez mais, quero dizer também sobre a necessidade de se fazer a manutenção dos biomateriais e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa manutenção, tanto do biomaterial como a própria manutenção da saúde. Então, terá um aspecto a mais sobre a manutenção. Uma outra coisa que eu tenho insistido é que a grande maioria dos biomateriais colocados em contato com o organismo vivo, todas as interações ou reações que ocorrem com o organismo vivo ocorrerão na superfície dos biomateriais, a grande maioria. E que um biomaterial é sempre um corpo estranho. Por que eu chamo a atenção disso? Chamo porque se nós pudéssemos conservar o nosso próprio organismo, não haveria necessidade de colocar um corpo estranho, ainda que ele cumpra a sua função. Uma outra coisa que eu tenho também insistido em todas as aulas é sobre a biocompatibilidade. Existe uma norma internacional que é a ISO 10993, que é um guia para seleção e testes de biomateriais e, em linhas gerais, essa norma diz o seguinte: quais são as propriedades desejáveis desse biomaterial? Não induzir a formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial, não induzir respostas imunológicas adversas, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir resposta inflamatória aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria de tecidos adjacentes e não introduzir, vamos dizer, aspectos mutagênicos. Então, é claro que quando nós estamos planejando um biomaterial, eu sempre tenho a máxima intenção de que ele cumpra adequadamente a função para o qual foi planejado. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que todos os medicamentos que não são biomateriais, ele pode ter também uma componente, mas o medicamento não é entendido como biomaterial. Mas ele, para ser ministrado, ele deve ter passado pela Agência de Vigilância Sanitária. Eu estou dizendo isso pela seguinte razão. Hoje, como tenho feito nas outras aulas, estou trazendo convidado que é da área de cardiologia clínica, Dr. José César Brigante, que vai falar um pouco sobre a cardiologia de uma maneira geral e, em determinados momentos, é receitado certos medicamentos e esses medicamentos têm que ser aprovados, ou já foram aprovados, ou deve ser aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária. Então, o nosso convidado de hoje será o Dr. José César Brigante. Ele é médico, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, trabalha na área de cardiologia e clínica médica, fez residência médica no Instituto de Doenças Cardiopulmonares,
com o professor Euríclides Zerbini, mestrado pela Faculdade de Ciências Médicas, Unicamp, e professor assistente da Faculdade de Medicina da UFSCar. Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, que você desse uma visão geral do que significa essa especialização e depois nós iremos, no transcorrer da aula, detalhando, vamos dizer, tanto o biomaterial como o próprio cuidado com a sua manutenção. Um prazer estar aqui com você, Gastaldi, e a gente poder falar algumas coisas de interesse tão amplo para um público selecionado e que tem interesse no conhecimento cada vez mais aprofundado dessas coisas. O que a gente poderia começar dizendo é que é um privilégio poder fazer cardiologia nessa fase atual do desenvolvimento da medicina, porque a cardiologia talvez seja uma das especialidades, se não a especialidade que mais se aproveitou da tecnologia nesse determinado momento e que mais avançou do ponto de vista de interação com os conhecimentos médicos antigos e a tecnologia. E isso possibilitou que a gente tivesse acesso a diversos medicamentos que são de uma nova era de medicação, bem como aproveitar do ponto de vista de exames complementares, alguns exames que foram desenvolvidos de uma maneira tecnológica sofisticada e que, acoplado a esse conhecimento clínico e a prospecção através desses exames, permitiu que desenvolvesse também alguns biomateriais, que é o tema da nossa conversa hoje, que pudessem ser implantados no ser humano, justamente fazendo com que possa haver o controle ou a reversão dessa doença em questão, ou da doença cardíaca que, como nós sabemos, é a doença de maior incidência no mundo ocidental e a que mais mata. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo ocidental. Muito bem, então, continuando, eu gostaria que você desse uma ideia geral sobre o que é um coração. Para quem nunca viu uma imagem por dentro, eu imagino que até muita gente não tenha visto com um pouquinho mais de detalhe. Essa é uma imagem um pouco mais detalhada do coração, mostrando os grandes vasos, a aorta, que é responsável pela irrigação como um todo do organismo, através da sua distribuição do ponto de vista de sangue oxigenado, sangue esse que advém através das veias pulmonares e que chegou nos pulmões através das artérias pulmonares. Então, o sangue que circulou, não oxigenado, que já ofertou aos tecidos todo o seu oxigênio, e vem agora não oxigenado, chega pelo átrio direito, ventrículo direito, através das artérias pulmonares, vai aos pulmões, é oxigenado e volta através das veias pulmonares pelo ventrículo esquerdo ser distribuído agora para a nutrição do organismo todo através da aorta. Então, esses vasos são essenciais para a manutenção da dinâmica dessa circulação, e é isso que mantém a vida, porque a manutenção da vida é feita basicamente através do ventrículo esquerdo, que nada mais é do que uma bomba de ejeção. Bomba esse sangue que vai levar toda a nutrição para o organismo. Tanto que quando essa bomba deixa de exercer essa função, isso é igual à morte circulatória, termina fatalmente com aquela morte que a gente chama de morte cardíaca, e muitas das vezes a gente tem isso de uma maneira súbita, mas é indispensável que tenha um batimento adequado desse coração para que a nutrição e a vida seja mantida. Hoje já é possível fazer uma série de exames ou algum exame que faz uma predição de como está a saúde da pessoa. Já é possível? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos desde exames, nós não podemos esquecer sempre do ponto de vista clínico. O principal exame é o exame clínico, a anamnese, a história que o paciente vem contando ao médico da sua doença. Então,
o diagnóstico começa já no determinado momento em que o paciente adentra a sala do médico. Às vezes, simplesmente olhando para esse paciente, o médico tem uma grande noção de qual a doença que o acomete. A anamnese é a história médica que é indispensável que seja detalhada e bem feita, porque o próprio paciente vai lhe contar sobre a sua doença. É ele quem dá os detalhes do que o acomete e é a partir desses dados que o médico pode formular uma hipótese, pode juntando esses dados que colhe através do paciente ou de algum familiar, na impossibilidade do paciente fazê-lo, e que vai formular muito proximamente aquilo que o médico imagina que possa estar cometendo como doença esse paciente. Os outros exames que nos ajudam em demasia, mas tem exames que são indispensáveis até hoje, para a gente não esquecer que um eletrocardiograma em cardiologia é um exame indispensável, deve ser feito sempre. A consulta de um cardiologista deve constar um eletrocardiograma. É um exame de custo muito barato e que traz informações muito importantes para o médico cardiologista ou para qualquer médico. E essas informações são de uma importância essencial. E é um exame de custo muito barato que vem desde 1910 e é um exame acessível a qualquer unidade básica de saúde. É permitido que você tenha, na mais básica unidade de saúde, um aparelho, um eletrocardiógrafo que registre um eletrocardiograma desse paciente e isso, nessas circunstâncias, pode salvar a vida em determinados momentos. O raio-x de tórax também é um outro que a gente pode estar visualizando nesse momento, é um outro exame que também de custo barato hoje nos permite avançar no nosso diagnóstico como exame complementar. Não esquecendo sempre aquilo que eu falei, que o importante é que você tenha uma anamnese adequada, um exame físico e um exame clínico adequado e depois venham os chamados exames complementares. Não confundir isso, o exame é complementar. O próprio nome traduz a sua necessidade e a sua colocação dentro do ato médico. Ele é um exame complementar. Muitas das vezes a gente vê o próprio paciente ansioso na sua doença, achando que quem vai dar o diagnóstico é o exame. Na realidade, é uma somatória dessas coisas todas, o exame nada mais é do que complementar. Esse exame, por exemplo, nos traduz muita coisa do ponto de vista, é um exame simples, mas pode nos traduzir muita coisa, tanto do ponto de vista da imagem pulmonar, que são essas imagens mais escuras que podem ser visualizadas aqui, como essa imagem que talvez ninguém tenha visto dessa maneira, mas isso, na realidade, é a imagem cardíaca. A gente sempre vê, a maioria dos pacientes perguntam, o que é essa imagem branca aqui? Essa imagem é a tradução da ocupação anatômica, topográfica do coração dentro da caixa torácica. Aqui é possível que você visualize aquela artéria que nós falamos, a aorta, de importância vital, saindo, a crosta da aorta. Aí é possível que a gente visualize as artérias pulmonares que estão indo para o pulmão, pelo menos no seu início, o ventrículo esquerdo, que é a bomba que mantém a vida, aqui uma bolha gástrica que também nos dá, do ponto de vista de colocação topográfica e anatômica, a colocação desse coração. É possível você visualizar o tamanho desse coração em relação à caixa torácica e só por isso, às vezes, fazer um diagnóstico. É possível a gente ver imagens sobrepostas dos átrios e também avaliar a dimensão desses átrios. Enfim, é possível você ter uma gama de informações com um exame simples e barato e que vai nos traduzir muito daquilo que é importante do ponto de vista de diagnóstico. Muito bem. Então, eu gostaria que no decorrer a gente voltasse à questão do eletrocardiograma, mostrar a simplicidade e principalmente uma coisa que já ficou bastante claro é que é perfeitamente acessível, vamos dizer, para a grande maioria da população. Sim, é um exame que existe desde 1910. Gostaria que você agora comentasse um pouco sobre esse equipamento. Em contrapartida, a gente tem, além de exames simples, baratos e acessíveis, alguns outros exames que para a grande maioria da população pode não estar acessível, embora nós o tenhamos acessível aqui na nossa cidade, na nossa região. Esse é um aparelho de tomografia, um tomógrafo, que registra a tomografia computadorizada. Aí, um aparelho de ressonância magnética, que temos disponível também, mais do que uma unidade na nossa cidade. E que isso são exames mais sofisticados, mas
que acrescidos daqueles exames simples vão nos ajudar muito do ponto de vista de favorecer e facilitar um diagnóstico mais preciso. Mas nem sempre esses exames são indispensáveis em situações que não demandam essa necessidade. Às vezes, com alguns outros exames mais simples, é bem possível que a gente registre esse diagnóstico sem a necessidade de exames mais sofisticados. É isso que precisa ficar bem claro. Às vezes há uma noção geral de que quanto mais recente, mais tecnologia e quanto mais impressionante do ponto de vista de imagem ou de tecnologia, um exame pode nos mostrar determinadas coisas, aparentemente para a população global, para a população de uma maneira geral, fica se achando que é um exame indispensável, quando na realidade ele só é um exame complementar que vai nos acrescer de dados para o diagnóstico correto. Nem sempre ele é indispensável, porque de tecnologia mais avançada. Muito bem. Então, continuando agora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre... eu poderia chamar isso de um equipamento, mas ao mesmo tempo de um biomaterial, porque ele vai ficar, ou pelo menos aquilo que vai carregar o marca-passo, e a gente poderia entender como um biomaterial. Então gostaria que você comentasse em que situação ele está indicado, qual o benefício que ele traz para o paciente. No seu comentário, eu gostaria que você colocasse também, que isso é uma coisa bastante importante para a população, que é o seguinte: qual é a sensação que o paciente tem antes do tratamento, nesse caso, e depois do tratamento? Agora, chegando um pouco mais próximo ou adentrando aquilo sobre a questão que nós falamos basicamente aqui, já a gente utilizando um dispositivo do ponto de vista de considerá-lo um biomaterial e com esse dispositivo tratando uma doença. Então, é possível que a gente veja já nessa figura aqui o marca-passo em si, propriamente dito, o aparelho eletrônico do marca-passo propriamente dito, um eletrodo que sai desse marca-passo e via vaso vai até o coração na sua ponta, seja no ventrículo esquerdo ou no ventrículo direito, mas mais precisamente ou mais geralmente implantado na ponta do ventrículo direito, e a tecnologia toda associada a isso. Um indivíduo que tem uma arritmia, ou basicamente um indivíduo que tem uma circunstância muito frequente no nosso país, que advém de uma doença de base, a miocardiopatia chagásica, uma doença de regiões muito pobres, regiões ainda acometidas por essa doença, a doença de Chagas, e que tem dentro do seu substrato de um dos ataques possíveis, não só o coração, mas o coração é frequentemente atacado. E esse coração atacado na doença de Chagas acaba desenvolvendo uma doença no seu sistema elétrico de condução. E, portanto, isso perturbado faz uma perturbação no ritmo cardíaco do indivíduo e leva a uma arritmia e, frequentemente, leva à condição de morte súbita, porque esse sistema elétrico do coração perturbado pela doença de Chagas não tem um batimento adequado. E esse batimento, muitas das vezes bloqueado, como a gente diz, porque esse sistema elétrico não funciona adequadamente, vai propiciando que essa frequência cardíaca esteja cada vez mais baixa. E, num determinado momento, esse indivíduo tem sintomas relacionados a essa frequência cardíaca. Se nós imaginarmos que o batimento cardíaco normal seja de 60 a 100 batimentos numa situação básica, e isso dentro da normalidade, ou indivíduo em repouso ou fazendo algum esforço, esse indivíduo mesmo fazendo esforço, com esse grau de bloqueio, vai ter um batimento cardíaco em torno de 30 batimentos. E esses 30 batimentos por minuto não são suficientes para a manutenção adequada dessa circulação. E, portanto, esse indivíduo começa a ter sintomas muito importantes. O implante do marca-passo
faz com que isso seja revertido. Eu programo esse marca-passo para disparar em 70 batimentos por minuto e esse aparelho eletrônico, via o seu eletrodo, vai agora estimular esse coração e fazer as vezes do batimento cardíaco normal. E em função desse estímulo, esse coração volta a bater em 70 batimentos. E esse indivíduo recupera-se dos seus sintomas que estariam relacionados à fraqueza, à insuficiência cardíaca, a vários outros sintomas que são proeminentes na doença de Chagas e até mesmo a morte súbita. E eu faço uma prevenção da morte súbita para esse indivíduo, porque se eu deixasse a evolução dessa doença para esse sistema elétrico ir deteriorando progressivamente e não corrijo com o implante do marca-passo, esse indivíduo vai ter uma morte súbita. Então, aqui está uma aplicabilidade excelente do ponto de vista do biomaterial, de um dispositivo elétrico, de um outro biomaterial, que é o eletrodo implantado aqui, e que o conjunto dessas coisas permite com que esse indivíduo volte a ter uma vida normal. Então, só voltando àquele início da sua pergunta, o que esse indivíduo, como ele se sentia? Ele se sentia muito mal, fraco, muitas das vezes com com o que genericamente se chama de desmaio, mas na realidade o que ele tem é uma síncope, ele tem uma perda do tônus motor, uma perda da consciência, que é um prenúncio da parada cardíaca. Quer dizer, porque esse coração não foi adequado mais do ponto de vista de manutenção dessa circulação, e esse marca-passo corrige isso tudo. Quer dizer, aquele indivíduo que vinha frequentemente desmaiando, aquele indivíduo que corria o risco nessa situação de um desmaio, por exemplo, atravessando uma rua, ser acometido de um outro acidente, ou dirigindo, ser acometido de um acidente, ou até cometer um outro acidente, esse indivíduo, depois de implantado o marca-passo, tem uma plena recuperação e pode voltar a ter a sua vida absolutamente normal. Além do que você faz essa prevenção da morte súbita, que é frequente nessa situação. Uma outra pergunta. Uma vez colocado o marca-passo, não se tira mais? Isso... Não, é possível a troca do marca-passo porque ele tem uma vida limitada. O aparelho eletrônico vai ter uma vida útil determinada, que gira em torno de 5 anos. E isso de uma maneira tranquila nós fazemos, depois de implantado esse marca-passo, o eletrodo já está impactado e ele forma um ponto de fibrose aqui, e depois que esgotada a sua vida útil, e isso se aplica muito àquilo que você colocou no início, que é a manutenção do biomaterial. Esse indivíduo que implantou um marca-passo, embora esteja livre dessa situação da morte súbita agora pela colocação desse marca-passo, pela função que esse marca-passo exerce agora, esse indivíduo deve fazer uma manutenção do seu material implantado e da sua saúde. E isso é possível, com um simples eletrocardiograma, a gente volta aquilo, com um raio-x de tórax, a gente vê a funcionalidade desse marca-passo. E também existe um aparelho que testa a capacidade funcional desse marca-passo em um determinado momento, que acoplado a esse marca-passo, ele é um aparelho não simples, ele é um aparelho muito inteligente, porque ele registra inclusive os batimentos que esse coração deu, e é possível traduzir isso do ponto de vista eletrocardiográfico, simplesmente a gente conectando esse aparelho e registrá-lo do ponto de vista gráfico até. E ele traduz isso tudo para a gente. E dentro dessa vida útil, nós fazemos essa manutenção, tanto do ponto de vista de eletrocardiograma, e aqui eu posso ver um eletrocardiograma já de um paciente com um marca-passo implantado, onde eu vejo aqui, ó, esses batimentos não ocorreriam porque esse é o batimento cardíaco e esse é o batimento do marca-passo. Disparado o batimento do marca-passo, tem um pequeno tempo para que seja disparado isso do fenômeno elétrico e dispara aí agora o batimento cardíaco. Esse é o batimento cardíaco agora que foi estimulado pelo marca-passo, nada mais do que um estímulo elétrico e após um pequeno espaço respeitado, ele dispara o batimento cardíaco e faz com que o ventrículo ou que o coração como um todo tenha a sua função de bomba mantida, levando oxigenação, levando nutrientes, levando a vida para os outros órgãos.
Isso é possível do ponto de vista, isso aqui é uma manutenção do aparelho, porque eu estou vendo que esse aparelho está funcionando adequadamente toda vez. Tem uma espícula me dizendo, olha, disparou um batimento, um estímulo elétrico desse marca-passo e depois de um determinado espaço de tempo eu tenho o disparo do coração que recebeu esse estímulo e aí sim faz a sua função adequada. Novamente aqui o marca-passo e o coração batendo. Isso já é uma manutenção, tanto do ponto de vista do biomaterial, porque eu sei que ele está funcionando adequadamente, quanto do ponto de vista de saúde desse indivíduo, porque eu sei que esses batimentos estão adequados para ele nesse momento. De quando em quando esse paciente deve voltar ao clínico? Pelo menos de 6 em 6 meses, mas dependendo da situação, se esse indivíduo tem algum outro, alguma outra doença acoplada, ou alguma outra possibilidade de que esse marca-passo no seu início não funcione adequadamente ou já está próximo de sua vida útil de 5 anos em determinado momento, porque depende um pouco também do batimento desse indivíduo. Algumas vezes, se o marca-passo fica funcionante o tempo todo e tem que assumir isso o tempo todo e disparar, ele tem uma vida útil menor. Se algumas vezes, depois de tratado, esse coração consegue reassumir um pouco da sua função e ele faz esses batimentos de maneira espontânea, disparado pelo seu próprio sistema elétrico, esse marca-passo é poupado, porque ele tem um sistema de sensibilidade. Ele sente se ele deve entrar ou não, ele sente se ele deve bater ou não. Ele funciona como um aparelho inteligente, ele não fica batendo inadequadamente e a qualquer momento. Ele tem uma sensibilidade e sabe se ele deve disparar o seu estímulo ou não. Então aí pode ter uma meia-vida útil maior. Aqui para demonstrar uma outra possibilidade que a gente tem do ponto de aqui só demonstrando uma sala de hemodinâmica onde a grande maioria das vezes o indivíduo se sente um pouco amedrontado de enfrentar uma situação quando a gente diz um cateterismo cardíaco, e o cateterismo cardíaco nada mais é do que um exame diagnóstico, então um exame complementar, mas com o avanço da tecnologia, aquilo que era um exame diagnóstico tão somente, que nos levava a fazer o tratamento desse indivíduo de uma maneira clínica ou cirúrgica, depois de diagnosticado numa sala de hemodinâmica através do catéter e via uma angiografia, qual era o tratamento que esse indivíduo merecia. Hoje, através da evolução tecnológica que nós conquistamos com esse exame e através da evolução tecnológica que nós conquistamos através dos biomateriais, é possível, nessa sala de hemodinâmica, já no momento do diagnóstico, eu corrigir a doença. Eu tratar a doença. Então, isso nada mais é do que uma angioplastia de urgência ou uma angioplastia chamada primária. Existe aquela angioplastia que eu posso fazer eletivamente, quer dizer, eu faço o diagnóstico lá na sala de hemodinâmica e depois marco para um outro dia esse indivíduo ter o procedimento de fazer a angioplastia, que nada mais é do que a dilatação daquele vaso que está estenosado, que está ocluído. Ou eu posso fazer naquele momento de um procedimento já de implante de um material que vai, muitas das vezes, a angioplastia primária é uma angioplastia que permite que, na vigência de um infarto, dentro de um determinado tempo, se eu atender esse indivíduo, eu faço a desobstrução desse vaso e trato simultaneamente as sequelas que esse infarto poderia levar esse indivíduo a ter. Aqui é exatamente isso o que vai ser realizado nessa sala de hemodinâmica quando eu estou frente a um indivíduo com um infarto. A placa de gordura de aterosclerose que a gente tanto fala que é responsável pelo infarto, ela é um substrato da responsabilidade desse infarto. Então, a grande razão do infarto é que essa placa de gordura depositando na parede da artéria, ela provoca, na verdade, um processo inflamatório na parede dessa artéria. E esse processo inflamatório provoca, na realidade, como consequência, uma transformação da solubilidade do sangue. E esse sangue acaba ficando de uma maneira mais
menos científica ou mais grosseira, esse sangue acaba ficando mais grosso, como se diz de uma maneira mais popular. Esse sangue mais grosso, esse sangue agora alterado, é que propicia a formação de um trombo dentro desse vaso, em cima dessa lesão da placa aterosclerótica, em cima da lesão dessa placa de gordura. É esse trombo que vai ocluir. Por isso a importância daquilo que você chamou no início. Qual é a necessidade de um biomaterial? Que não provoque alterações dessa viscosidade sanguínea, que não provoque a formação, por exemplo, de um coágulo ou de um trombo onde ele foi implantado. Por quê? Porque nessa situação eu não tenho benefício, eu tenho o malefício de estar provocando uma oclusão dessa artéria, que é, na realidade, o desenvolvimento fisiopatológico. Isso começa com uma lesão da placa aterosclerótica, transforma-se depois essa placa aterosclerótica fazendo um processo inflamatório e a interação das substâncias dentro dessa placa com o sangue acabam formando um trombo. A oclusão total desse trombo é que leva à parada da circulação. A parada da circulação vai fazer o quê? Com que as artérias coronárias não nutram o coração e, em via final, levando esse coração a sofrer um infarto. Via o meu catéter, aqui também utilizando de um biomaterial, eu vou através do vaso, chego até essa artéria coronária, detecto onde eu tenho essa lesão que está provocando a obstrução, faço a desobstrução dessa artéria ou do trombo que está no momento ali, injetando às vezes até alguns anticoagulantes ou chamados trombolíticos no local, que dissolvem o trombo, entro com o meu catéter, insuflando o balão que está na ponta do meu catéter, eu esmago a placa aterosclerótica. E em sequência a isso é possível hoje dentro da angioplastia, não só, primariamente era uma angioplastia por balão, e hoje eu coloco aqui um outro dispositivo de um biomaterial, que é um stent. Colocando um stent, eu esmago essa placa como um todo e esse stent fica aderido à parede da artéria, aderido à parede do vaso. Quando aderido à parede do vaso, ele provoca a desobstrução e provoca o retorno do fluxo. Aqui eu tenho a imagem exata do que eu vou encontrar na angiografia luminar. O que eu vou encontrar quando eu faço... Isso aqui nada mais é do que o cateterismo cardíaco para ver as artérias coronárias. Eu tenho outras possibilidades de cateterismo cardíaco para visualizar outras estruturas. Mas aqui eu quero visualizar especificamente a minha artéria coronária. Eu venho com o catéter aqui e o catéter injeta um contraste e, através dessa luminografia, é possível que eu veja esse contraste fluindo através dessas artérias e isso me dá, na realidade, a condição anatômica dessas artérias e a condição desse fluxo, de acompanhar esse fluxo em todas essas artérias que vão irrigar o coração. E aqui é possível, através dessa subtração da imagem mais escura, que eu detecte que aqui existe uma lesão obstrutiva importante, que começou com aquela placa de gordura. E, portanto, eu consigo visualizar, dimensionando a parede da artéria, ou a dimensão desse vaso, até esse ponto, saber que essa obstrução é uma obstrução muito significativa e que fácil de entender. Se essa obstrução se tornar de 100% total, o que acontece? Eu perco toda essa outra irrigação aqui. Não chega sangue em nenhuma dessas outras artérias de uma maneira distal. E, portanto, perdendo isso, eu tenho o quê? Uma falta de circulação, uma morte celular, uma necrose celular e tenho o infarto do miocárdio. Através do catéter e através... Eu faço o diagnóstico e, através do catéter, hoje, eu faço o tratamento, eu faço a angioplastia. Então, aí eu chego com o meu catéter aqui, faço a desobstrução do trombo que eventualmente existe, se existe uma oclusão total, suponhando que a artéria já não tivesse fluxo a partir daqui, faço a desobstrução, insuflo o meu balão, esmago toda a placa aterosclerótica e coloco um stent, que é o que a gente fala hoje da angioplastia. E aqui é possível eu visualizar o resultado desse meu procedimento. Olha aqui que beleza.
Agora, quando eu comparo o fluxo das outras artérias que não tem lesão, aquele fluxo que tinha uma lesão muito reduzida nesse momento, e comparo agora, depois do implante do meu dispositivo, depois do implante do meu stent, eu vejo que o fluxo está restabelecido, está normal, e eu livrei esse indivíduo da possibilidade de um infarto agora. Eu queria voltar a duas questões. Uma delas, mostrar o que é um stent. Isso, Eu poderia até fazer. isso. Isso daí é um material metálico. Hoje já se fabricou stents de aço inoxidável, de ligas de níquel-titânio, e atualmente, vamos dizer, os mais importantes stents disponíveis no mercado, eles são de ligas de cobalto-crômio, que são biocompatíveis. Principalmente, eles são resistentes à corrosão, porque no sangue tem cloreto, onde tem cloreto pode ter a possibilidade de corrosão. Então, esses stents, esse ainda é um stent, vamos dizer, de primeira geração. Hoje já tem stents Perfeito. que Muito boa a sua abordagem. Com medicamentos para ser iluído, para ser liberado dentro do vaso para evitar o estreitamento. Né? Perfeito. Voltamos àquela situação inicial que você comentava. Eu preciso de um biomaterial que tenha biocompatibilidade. Os stents de primeira geração, eles são indispensáveis, mas avanços hoje permitiram que a gente tenha uma tecnologia tão adequada do ponto de vista de eu ter esse stent e esse stent está envolvido de medicamento que só vai ser disponibilizado naquele local onde o stent foi implantado. Essa medicação que acaba sendo liberada nesse local de implante do stent evita que eu tenha reações do ponto de vista inflamatório que vá provocar uma nova lesão no local, o que acontecia com alguns stents. Então a evolução propiciou que a gente tivesse daqueles stents convencionais para os chamados stents farmacológicos. E nós temos hoje alguns stents que são bioabsorvíveis. Você sabe que ao longo do tempo depois o próprio organismo reabsorve esse stent e ele deixa de existir e a lesão também desapareceu com o tratamento e o implante desse stent. Eu queria voltar a uma questão que nós passamos, que é essa daí. Só chamar a atenção o seguinte, que o que causa, vamos dizer, de uma maneira assim mais não tão científica, o que causa o entupimento das veias é uma interação do biomaterial natural com o biomaterial natural, ou seja, é o vaso com a própria formação de gordura dentro do próprio vaso. Depois a gente necessita, nem sempre é possível, mas necessita de um biomaterial, aí sim artificial, para ser colocado dentro do vaso e ser tratado e para que o sangue volte a fluir novamente. Perfeito, exatamente isso. Tudo começa lá quando a gente fala dos fatores de risco, tudo começa para a gente evitar essa lesão inicial de deposição de gorduras, e aí é que entra a famosa teoria de formação básica dessa placa através da deposição de LDL colesterol, do colesterol ruim, que vai depositar nessa placa de gordura, provoca um fenômeno inflamatório e progressivamente a interação desse fenômeno inflamatório das placas de gordura, do núcleo lipídico dessa artéria com o sangue provoca uma obstrução, que vai ser corrigida dessa maneira que você muito bem salientou, através de um biomaterial. Muito bem, acho que nós poderíamos então passar por uma outra questão. Aqui só para comentar o avanço da tecnologia, a possibilidade que a gente tem de avanço e de recursos que vão nos auxiliar progressivamente. Quando a gente mostra aquela imagem anterior de uma angiografia do cateterismo, eu só tenho uma visão externa, vamos dizer, eu tenho uma visão luminar, eu só consigo ver o vaso através de uma imagem radiológica. E vejo que a subtração desse ponto aqui da imagem me demonstra que tem uma lesão. Hoje eu tenho a possibilidade, através do catéter, de levar aqui um ultrassom minúsculo. Esse mesmo ultrassom que a gente tem para detectar outras doenças, esse mesmo ultrassom que a gente faz, ultrassom de grávida, para detectar a evolução da sua
gestação, eu posso ter um ultrassom diminuto na ponta desse catéter e vou através desse vaso caminhando por dentro desse tubo, porque a artéria ou vaso nada mais é do que um tubo, eu vou caminhando com esse catéter e registrando essas imagens. E aí, olha o que eu consigo ver. Aqui eu vejo a luz da artéria, a parede da artéria, aqui eu já estou dentro da artéria, aqui eu estou dentro da sua luz, lá na sua luz final no tubo, e vejo que num determinado momento, diferente do que aqui, ó, eu não tenho, essa é a parede da artéria, né? Como um todo. Aqui é a ligação da parede endotelial com o vaso, com a parede externa do vaso. E aqui o que eu tenho? Uma formação de uma placa aterosclerótica, uma formação de uma placa de gordura que já cresceu aqui, ó, e obstrui grande parte do vaso. Eu já não tenho esse interior luminal totalmente desobstruído. Eu já tenho uma parte desse interior e quanto mais essa lesão progride, mais obstrução ela causa, né? E aqui a tradução, aquele exame é um ultrassom endovascular e é de uma, vai se tornar progressivamente cada vez mais importante do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista médico, porque muitas das vezes a gente, por aquela angiografia, não é uma coisa frequente, mas por aquela angiografia, pelo fenômeno luminar, só às vezes a gente não consegue detectar adequadamente e subestima a lesão que tenha naquele indivíduo. E esse indivíduo continua apresentando sintomas. E um ultrassom intravascular vai lá e mostra, fala, não, nós estávamos subestimando através daquela imagem para uma lesão de 30%, quando na realidade eu vejo que eu tenho aqui uma lesão de 80%, 90% quando eu vou com o ultrassom. E aqui, isso é a tradução gráfica aqui, do ponto de vista do que eu vejo dentro da artéria. Aí a parede da artéria, a luz da artéria, e eu vejo aquilo que nós vimos, tanto na angiografia, com aquela lesão, com aquela imagem luminar, quanto o que a gente viu através do ultrassom endovascular. E o que eu vejo? A placa de gordura obstruindo a artéria nesse ponto. E isso restringindo o fluxo de sangue, que é um fluxo laminar dentro do vaso e começa a se tornar um fluxo inadequado, restrito para nutrir adequadamente os órgãos que devem ser nutridos por essa artéria. Aqui é a imagem do que eu vou corrigir. O que eu faço? Eu introduzo o meu catéter, esse catéter leva um stent dentro dele, leva com ele um stent, eu hiperexpando esse stent e faço o quê? Esmago essa lesão contra a sua própria parede e permito que dentro desse stent haja um fluxo adequado. Aqui a lesão inicial que nós vimos aqui agora esmagada, e o fluxo restabelecido pelo implante do stent. Muito bem. Aqui só para ilustrar de uma maneira um pouco mais vívida o procedimento de implante de um marca-passo, que é no tecido celular subcutâneo. O indivíduo faz uma incisão na pele e é possível implantar esse aparelho eletrônico nessa região. Ele fica bem visível, às vezes até é possível tocá-lo através da pele e senti-lo e sentir que eu tenho um aparelho implantado aqui. Mas é superficial essa incisão. Essa incisão é superficial. O aparelho, na realidade, fica implantado no subcutâneo, entre os músculos ali. E, na realidade, o que vai fazer a função é que ele dispara o seu fenômeno elétrico aqui, e esse eletrodo implantado lá na ponta do coração, via vaso, indo até lá, dispara o fenômeno elétrico e faz com que esse coração tenha um batimento adequado. É possível a gente ver, através dessa outra tradução de imagem, isso aqui, ó. Na realidade, ele está implantado aqui bem abaixo da pele, e o eletrodo que vai via vaso vem até a ponta do coração, e aí o estímulo disparado, o estímulo elétrico disparado aqui, via eletrodo vem e aí dispara aqui na ponta do coração e faz com que esse coração tenha uma contração que nada mais é do que o batimento que vai manter a vida. Eu queria chamar a atenção que esses eletrodos também não podem ser trombogênicos. Exatamente. Além de ser biocompatível, exatamente, eles não podem interagir com o sangue a ponto de formar um trombo exatamente nesse local. Bom, uma vez colocado isso, eu gostaria... Aqui só uma outra maneira da gente ver, mas agora uma coisa mais sofisticada, mais avançada do que na realidade um marca-passo.
Esse aqui é o CDI, o cardiodesfibrilador implantável. O que eu faço? Eu implanto um marca-passo, mas um marca-passo com a mesma característica do marca-passo, a mesma maneira de implantar, via o eletrodo, só que ele tem mais eletrodos, ele tem uma sofisticação tecnológica muito mais avançada, ele tem vários recursos do ponto de vista tecnológico que permite a manutenção da vida. O que é o desfibrilador? Para que se entenda de uma maneira mais genérica, é aquilo que faz com que uma arritmia chamada fibrilação, e em especial a fibrilação ventricular, que é um prenúncio de morte súbita, um prenúncio de morte cardíaca, seja restabelecida para o seu ritmo normal. Então, quando a gente fala de desfibrilador externo, que é exigido em situações onde a gente tem uma frequência populacional grande, quer seja num campo de futebol, hoje exigido em aeroportos, exigido em situações onde eu tenho uma população numerosa que frequenta esses ambientes, em shows, as ambulâncias devem carregar um desfibrilador externo para que propicie isso. O indivíduo tenha um evento cardíaco naquele momento, tem alguma arritmia e esse desfibrilador externo aplicado sobre a parede do tórax permite que seja restabelecido o ritmo cardíaco e restabelecido a vida. A ressuscitação cardiopulmonar, um dos momentos que eu posso fazer isso é fazendo a desfibrilação. E esse cardiodesfibrilador implantável é um aparelho de alta geração agora, de nova geração, de alta tecnologia, em que é possível, com a sua sensibilidade, com os seus recursos, sentir aquele indivíduo que existe uma indicação específica para que a gente implante não só um marca-passo, mas o cardiodesfibrilador em determinado grupo de indivíduos, que são aqueles indivíduos que estão sob maior risco de sofrer uma arritmia e essa arritmia de custar a vida. Esse aparelho, com seus eletrodos, com seus dispositivos, é capaz de detectar num determinado momento que esse indivíduo está tendo uma arritmia grave e que esse indivíduo, tendo uma arritmia grave, tem um prenúncio de parada cardíaca. E o que esse aparelho faz? Registra essa arritmia, detecta de uma maneira adequada, programa-se para um determinado momento e quando ela atinge uma frequência cardíaca ameaçadora ou uma duração de arritmia ameaçadora à vida, ele próprio dispara um estímulo corrigindo a arritmia e restabelece o ritmo cardíaco. Salva a vida do indivíduo. É fantástico, é a tecnologia nos servindo de uma maneira fantástica, ele dispara um choque e restabelece o ritmo cardíaco que ele mesmo sentiu que estava inadequado. Muito bem, eu gostaria agora de passar para uma questão geral, a gente poderia chamar de uma última questão, que é a seguinte: gostaria que você desse uma visão como que é a medicina atual e como foi assim o caminho da medicina, e a gente poderia traduzir por duas escolas muito diferentes, a medicina americana, o conceito americano e o conceito europeu. Gostaria, inclusive, que na sua resposta você dissesse qual é o conceito americano e qual é o conceito europeu e, no Brasil, em que situação nós estamos. Se foi bom ou ruim. Enfim, que fizesse uma avaliação final sobre a sua visão da medicina atual. Bom, fui claro? Claro. A pergunta é clara, a resposta é difícil. O problema que eu vejo como maior foi que caminho tomamos. E, a meu ver, tomamos o caminho errado quando nós deixamos que dentro, não só das nossas faculdades de medicina, mas dentro das universidades em geral, de valorizar o mestre. Porque a universidade depende essencialmente do mestre. E a formação de todo e qualquer indivíduo, a referência de todo e qualquer indivíduo na sua formação, depende essencialmente de mestre. Eu tenho a impressão que o que aconteceu, do ponto de vista até de evolução da medicina,
tenho, e muitos da minha geração, ou todos da minha geração, tiveram o privilégio de conviver com uma medicina essencialmente clínica, que não tinha recursos tecnológicos avançados, mas que tinha na formação clássica, do ponto de vista de conhecimento médico, adquirir esse conhecimento médico através da sua anamnese, do seu exame clínico, do seu exame físico e daquelas poucas tecnologias que você tinha à mão. Mas isso permitia que o indivíduo ou tivesse uma interação importante com o seu paciente, tanto do ponto de vista de relação médico-paciente, como o indivíduo tivesse um bom conhecimento dessa questão clínica, da evolução da doença, de como o órgão normal se transforma num órgão doente. E os sintomas, né? E os sintomas, tudo relacionado àquilo que nós falamos no início, que era a relação médico-paciente, quando na realidade quem te conta da doença que sofre é o paciente. Quem vai praticamente lhe orientar sobre o diagnóstico é o paciente. Se ele vier lhe contar uma história absolutamente errada, totalmente diversa daquilo que ele sente, você não vai encontrar compatibilidade no seu exame clínico e no seu exame físico. Então, é claro que fica clara aí a importância da relação médico-paciente. Quando o paciente vem e me conta a sua história, eu sei que rumo tomar. E talvez hoje, do ponto de vista de acesso à tecnologia, e talvez não, com certeza, a medicina norte-americana, com a evolução da sua tecnologia, propiciou isso, nós caminhamos para uma fuga disso. Nós caminhamos para valorizar mais o exame complementar, valorizar mais os eventuais exames de imagem, os exames que podem me esclarecer, podem me ajudar como exame complementar, do ponto de vista de diagnóstico, nós passamos a valorizar como exames primários, primordiais. A medicina norte-americana tomou um rumo difícil, até porque do ponto de vista de exercício da medicina nos Estados Unidos hoje, é um problema. A relação médico-paciente se tornou uma relação muito conturbada. O médico desconfia do seu paciente, que o seu paciente possa em qualquer momento voltar-se contra ele e mover um processo para que seja reparado algum eventual dano ou aquilo que ele imagina que tenha ocasionado algum dano a ele, ou um diagnóstico que ele acha que foi de uma maneira inadequada, e o próprio paciente também voltou-se contra o médico, achando que em determinado momento esse médico vai errar. Ora, a medicina é uma ciência, não é uma ciência absoluta, uma ciência absolutamente verdadeira, onde 100% das vezes você acerta. A evolução de uma doença num indivíduo e em outro indivíduo pode ser completamente díspares. E isso é que faz com que a proximidade da relação médico-paciente possa ser mais eficiente e onde a gente vê que nós perdemos muito do ponto de vista de relação médico-paciente quando utilizamos tão somente da tecnologia. A tecnologia, os exames complementares têm que ser nada mais do que complementares, adjacentes ao meu diagnóstico. A relação médico-paciente é a relação mais importante e isso é mantida através do acompanhamento por um mesmo médico que conhece todas as dificuldades desse indivíduo, conhece as suas dificuldades psicológicas, conhece as suas dificuldades cotidianas, conhece as suas dificuldades profissionais, as suas dificuldades familiares, não só da doença em si, mas conhece muito desse indivíduo. Porque o que é importante que a gente ressalte é que, assim, quem tem uma experiência clínica e os médicos de minha geração têm essa experiência e foram formados por mestres, sabe muito bem que algumas vezes o paciente conta ao médico coisas que ele nunca contou para ninguém. É uma revelação, ele nunca disse para ninguém, olha a importância desse fato. Ele nunca disse alguma coisa que aconteceu e que é de suma importância na sua vida, talvez o evento mais importante na sua vida e que ou o traumatiza, ou ele carrega sobre os ombros, ou ele leva durante toda a sua vida como, às vezes, até o agente causal mais importante da sua doença.
e nunca contou para ninguém. Só vai contar para o médico de uma maneira sigilosa e de uma maneira respeitosa. E, em contrapartida, espera do médico também esse respeito, essa atitude respeitosa. E, talvez, quando nós partimos para a medicina de imagem, para a medicina complementar, nós perdemos isso tudo. Deixa eu te fazer desculpa te cortar, fazer uma pergunta. Imagem não ouve o paciente. O que eu queria saber, mas tem implicações econômicas a medicina americana. Grandes implicações econômicas. Não há dúvida, porque há interesses econômicos também por trás disso. As empresas desenvolvem a sua tecnologia, mas também quando lançam essa tecnologia, que é muito bem-vinda, não há nenhum... é a sua aplicabilidade e o seu momento de aplicabilidade que deve ser questionado, mas não o advento da evolução. Isso é sempre muito bem-vindo. Que em algumas circunstâncias, só para fazer de uma maneira um pouco mais suave, a gente vê muitos pacientes, depois de assistirem determinados programas de televisão, e que a gente sabe que porventura vão às 8 horas da noite do domingo ao ar, que proclama que um aparelho é capaz de fazer um diagnóstico. Então o paciente no outro dia chega no seu consultório e diz assim: eu quero uma ressonância magnética de tudo. Muito bem, você quer uma ressonância magnética de tudo para quê? Porque eu quero ver que doença eu tenho. E aí, cabe ao médico dizer, mas quem é que disse para você que se você fizer uma ressonância magnética de tudo, vai detectar alguma doença? Então, às vezes, o paciente sai com essa imagem de que a tecnologia mais avançada, não importa quanto custe, vai fazer o seu diagnóstico. Quando, na realidade, não é isso. É a tecnologia bem aplicada, quer seja ela já antiga e muito bem estabelecida, e, portanto, bem estabelecida porque foi funcional, porque foi adequada e porque nos ajudou durante toda a vida como profissional, quer seja mais recente, mas de conhecimento do médico, do seu momento de aplicabilidade, do seu momento ideal de indicação, do seu momento ideal de exame complementar, favorecer o meu diagnóstico. Quando eu parto para fazer isso tudo do ponto de vista de todos os exames, desde os mais baratos até os mais caros, para detectar uma determinada doença, eu vou para um custo inimaginável, onde nenhum sistema de saúde tem sustentabilidade financeira para fazer. E nós caminhamos para isso, tanto é que o sistema de saúde norte-americano está sendo revisto, como o sistema de saúde em todo o mundo. Então, nós temos indivíduos que necessitam de exames complementares muito mais sofisticados? Temos, mas não é a grande gama da população que necessita desse exame. Esses exames estão guardados para determinadas situações, assim como determinados tratamentos estão guardados para determinadas situações, entendeu? Alguns outros exames muito menos sofisticados me dão o diagnóstico e me dão a possibilidade de um tratamento absolutamente adequado para esses indivíduos. Esse caminho da medicina norte-americana, muito associado à tecnologia, é também função de um resguardo do próprio médico para documentar o seu diagnóstico e evitar que ele seja processado, que ele seja condenado por má prática da medicina. Em determinado momento não pediu tal exame e se tivesse pedido poderia ter esse resultado. Alguma coisa hoje na justiça norte-americana já começa a rever um pouco esse comportamento e as ações têm sido até invertidas. Quando essas ações são introduzidas na justiça de uma maneira muito inadequada, há uma reversibilidade da condenação do juiz, condenando o indivíduo que acionou, que fez essa primeira ação, porque era tão inadequada para que se, na realidade, coloque um patamar adequado de quando a justiça deve ser acionada. Mas isso foi um grande prejuízo para a medicina norte-americana, porque acabou incluindo uma série de exames que poderiam ser dispensáveis e o custo acabou se tornando enormemente alto e por um custo financeiro inacessível até para um país, do ponto de vista de saúde, inacessível até para um país tão rico quanto os Estados Unidos. Em contrapartida, a medicina europeia colocou a sua tecnologia de uma maneira adequada, mas nós vemos que ela não abandonou aquela medicina
ainda tradicional. Então, eu acredito que essa interação daquela medicina que nos formou com os mestres, que tinham a sua experiência, que tinham o seu conhecimento, que tinham a sua prática de muitos anos, que ficaram muitas das vezes dedicados absolutamente à universidade, e, portanto, são indivíduos muito bem capacitados para informar, mas ainda mais para formar novos profissionais. Esse indivíduo é indispensável. Quando nós perdemos isso, nós perdemos muito do ponto de vista de medicina, nós perdemos muito do ponto de vista de formação. Informação, hoje nós temos aos montes. Basta você ir até o Google, você tem uma série de informações. Agora, formação na vida acadêmica, na vida profissional desse indivíduo, ela é essencial do ponto de vista de algumas referências, onde o indivíduo possa se calcar em coisas fortes e na sua relação humana. A medicina é basicamente uma profissão ou um sacerdócio que depende basicamente dessa relação humana. Impossível um tratamento médico ser bem feito se não houver uma relação humana boa e uma respeitabilidade bilateral, tanto do médico para com o paciente, quanto do paciente para com o médico. Muito bem, agradeço a sua participação, foi bastante esclarecedora. Espero que a gente tenha dado um passo a mais dentro do curso de biomateriais e envolvendo principalmente a aplicação dos biomateriais, equipamentos no auxílio ao tratamento da saúde.